Este podcast tem narrativa de sexo explícito, portanto, quem não se sente confortável a ouvir conteúdo sexual erótico, recomendo não ouvir. E se for ouvir, usem fone de ouvido. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Clarice Lispector. Está no ar Recado Poético, episódio 55, seu podcast de leitura semanal. Este podcast é impróprio para menores de 18 anos. Boa leitura. Estação, next station, Tatuapé. Acesso a CPTM. Access to train service. A Dama do Metrô, capítulo 54. Com certa ansiedade, o que não era nada comum, Malu descia a rua com o corpo inclinado para trás, devido ao declive da calçada irregular. O endereço era aquele mesmo, não tinha se enganado. Talvez um pouco adiantada, o que não queria dizer que estivesse aflita, mas apenas curiosa para saber como era o lugar. Lembrava, 2 dias atrás, do convite que recebera do rapaz no metrô. Olha, se você for, sei que vai gostar. Loiro, com uma barbicha pequena dentro de um sorriso largo, pronunciava as palavras de modo suave e confiante. Isso deu-lhe a certeza de que não se arrependeria. Ele estava sentado, olhando-a desde o instante em que ela o percebera ali. E, assim que o lugar ao seu lado ficou vago, com um gesto firme, acenou para que ela sentasse ao seu lado. Sem pestanejar, aceitou o convite. Nem bem havia se sentado ao lado dele, Ernesto, esse era seu nome, mostrou-se bom de papo e conversaram como se já fossem conhecidos de longa data. Sua coxa grossa, que ela pôde sentir através da calça fina de brim, roçava despudoradamente na dela. Como desceriam na mesma estação, criaram certa camaradagem. E, durante a conversa, sem preâmbulo nenhum, Ernesto lançou o convite. Se você é daquelas que gostam de uma festinha regada a safadezas, convido-a para a próxima reunião do grupo de Darks. O que acha? Malu, a princípio, ficou chocada ao ouvir isso, dito assim, sem mais nem menos. Claro, estavam conversando abertamente sobre tudo, inclusive sobre sexualidade, mas não se lembrava se havia lhe dito algo sobre suruba ou coisa parecida. No fundo, depois que se despediram, chegou à conclusão de que Ernesto era bastante perceptivo em relação às pessoas. E, durante o percurso, descendo do micro-ônibus em frente à sua casa, achou a ideia interessante. Prometeu a si mesmo que no dia seguinte ligaria para Ernesto, confirmando sua participação na reunião. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.54. Quando uma nova sensação surge, é preciso que ela lentamente me domine.
Não devo combatê-la, e muito menos enfraquecer seu poder sem antes senti-la totalmente na sua força primeira, original e bruta. É preciso gozá-la na sua plenitude inteira, sem preconceitos, sem amargura, dúvida ou frustração. É preciso abrir os braços e recebê-la alegremente num amplexo acolhedor. Deixar seus fluidos penetrarem no mais recôndito das fibras da carne e expandir seu benéfico ou maléfico poder. Ser possuído e não possuir. Ser amado e não amar. Usufruir de seus poderes a melhor parte que ela tem e que eu possa retirar. Absorvê-la inteiramente, deixando expandir seus raios em atos e ações que serão concretizados no dia a dia da minha vida. Pastorelli. Não fale nada, disse para ela. Os olhos se dispersaram numa infindável arrogância não sentida pelos dois. Olham como se estivessem fugindo de algo. Não olha, disse ele. No entanto, fascinados, os olhos gotejam pedaços de dúvidas ao olhá-lo com doçura contida. A cena parece para ambos um poço de mistérios. Não se interessam se forem descobertos. Acima das cabeças, uma loira e outra morena, os murmúrios se chocam e se dispersam em infindáveis ondas. Olham no ricochetear das ondas. Nesse momento se beijam. Se beijam longamente, se excitando em mútuo desejo sexual. Quebram a distância que os separavam. Bebe a cerveja e a tensão do excitamento se ameniza. Sabem o que sentem e não dizem nada. Se abraçam nus na noite nua de estrelas, banhando seus corpos que rolam na areia da praia. Pastorelli. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, pseudônimos Afro, Getulino e Barrabás. Nasceu em Salvador, em 21 de junho de 1830. Filho de Luísa Marim, africana livre, vinda da costa da Mina, que ganhava a vida fazendo quitandas, e de um fidalgo português que vivia em Salvador, cujo nome o poeta nunca revelou. Em 1837, Luísa Marim deixa a cidade e parte em direção ao Rio de Janeiro, ficando o filho aos cuidados do pai. Este, segundo o próprio Gama em carta a Lúcio de Mendonça, era um homem de posses, apaixonado pela pesca, pela caça e principalmente pelas cartas. Vivia de uma herança que havia recebido em 1838 e, 2 anos depois, já se encontrava em plena miséria. Em novembro deste mesmo ano, aos 10 anos de idade, o menino Luiz Gama foi levado pelo pai a bordo do navio Saraiva e lá vendido como escravo. Dias depois, ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi levado para a casa de um negociante português que negociava escravos sob comissão. No mês seguinte, foi novamente vendido junto com um lote de 100 e tantos escravos ao negociante e contrabandista Antônio Pereira Cardoso, que os levou para São Paulo. Lá seria novamente posto à venda, porém tal fato não ocorreu. Os escravos vindos da Bahia eram tidos como desordeiros e revolucionários, devido ao marco histórico que foi a revolta dos Malés,
ocorrida em Salvador em 1835, da qual a mãe de Gama, Luísa Maim, teria participado. Depois disso, os cativos oriundos dessa cidade eram preteridos pelos compradores, como deixa transparecer o depoimento do poeta. Abre aspas. Fui escolhido por muitos compradores nesta cidade, em Jundiaí e em Campinas, e por todos repelido como se repelem coisas ruins, pelo simples fato de ser eu baiano. Fecha aspas. O suposto comprador, o Sr. Francisco Egídio de Souza Aranha, pai do conde de Três Rios, estabeleceu com Gama o seguinte diálogo, também ilustrativo da repulsa dos senhores pelos escravizados baianos. Abre aspas. Hás de ser um bom pajem para os meus meninos. Dize-me, onde nasceste? Na Bahia, respondi eu. Baiano, exclamou admirado o excelente velho. Nem de graça eu quero. Já não foi por bom que eu vender um tão pequeno. Fecha aspas. Sendo assim, permaneceu na casa do Sr. Cardoso, onde foi encarregado dos serviços domésticos, tendo aprendido com outro escravo, também baiano, o ofício de sapateiro. Ali se estabeleceu, aos 17 anos de idade, o primeiro contato de Luiz Gama com as letras através de um hóspede que viera de Campinas para a capital com o objetivo de estudar. Em 1848, Gama fugiu de casa dos seus senhores, tendo conseguido, logo depois, documentos que confirmavam a sua liberdade, uma vez que era filho de uma negra liberta. Em seguida, foi assentar praça, tendo sido soldado durante 6 anos. Durante esse período, nas horas vagas, trabalhava como copista, escrevendo para o Major Benedito Antônio Coelho Neto, que viria a ser depois um dos numerosos amigos do poeta. Em 1854, foi dispensado por ato de insubordinação, porque havia ameaçado um oficial isolente que o insultara. Devido ao fato, ficou preso por 39 dias. Em 1856, foi nomeado amanuense da Secretaria da Polícia, onde serviu até 1868, quando foi demitido por bem do serviço público. Para esclarecer o motivo real da demissão, o poeta fez a seguinte confissão em carta ao amigo Lúcio de Mendonça. Abre aspas. A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal e, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas ideias e promover processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas e auxiliar licitamente, na medida de meus esforços, a alforria de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. Fecha aspas. Ainda a respeito da carta a Lúcio de Mendonça, afirma Roberto Schauers, abre aspas. A carta mostra a maneira ágil do folhetim romântico, uma vida rocambolesca e um destino excepcional. Pensando melhor, entretanto, se nota que mesmo os episódios mais surpreendentes decorrem das grandes linhas da sociedade brasileira. Como no bom romance realista, a peripécia inesperada põe a nu a lógica e as virtualidades de uma formação social, mostrando o que há de regra na exceção de normal no exótico. O percurso biográfico incrível, o escândalo das situações, dos problemas morais e ideológicos fazem ver um mundo sui generis, pressentido e recalcado. O nosso europeísmo de fachada, para inglês ver, e não o europeísmo exigente,
fizeram que só em mínima parte essas relações fossem exploradas e superadas na reflexão crítica. Por esse lado, a carta faz pensar na literatura brasileira que poderia ter sido e não foi. E assim, há uma dificuldade autêntica em entender o amor extremoso do pai que vende o filho como escravo para escapar a um aperto de dinheiro. Qual o sentido atrás das lágrimas copiosas com que se separam uns dos outros? O menino e a família do negociante de africanos que o havia comprado e agora o revendiam. O que significaria a estima votada a Luiz Gama pelo seu proprietário seguinte, o negociante e o contrabandista Alferes Fulano de Tal, que mais tarde seria preso por matar de fome alguns escravos em cárceres privados? O leitor das Memórias Póstumas de Brás Cubas estará lembrando o cunhado Contrim, que contrabeava com escravos e os mandava surrar no calabouço até sangrarem. Ao mesmo tempo que era pagador meticuloso, pai amantíssimo e destacado filantropo. Humor negro à parte, são situações reais com problemática afetiva e ideológica própria, na qual se explicita na parte pouco publicada o significado humano da organização social do Império. Fecha aspas. Em 1859, Gama publicou Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, no qual consta o famoso poema Quem Sou Eu, mais conhecido como Bodarrada, em que expõe o preconceito de cor na sociedade brasileira. O poema foi escrito em resposta ao apelido que os intelectuais da época tentaram lhe impor, bode, termo usado de forma depreciativa para designar os negros mais claros. A respeito desse poema, Blokowski, em 1983, faz o seguinte comentário. Abre aspas. Gama faz abertamente referência a si próprio como negro, dirigindo sua crítica a todos os descendentes afro-brasileiros que tentavam escapar de sua origem, ocultando-se atrás de uma máscara de falsa brancura. Fecha aspas. Também como jornalista, Luiz Gama teve uma atuação política bastante intensa. Foi aprendiz de tipógrafo do jornal O Ipiranga e redator do Radical Paulistano, no qual colaboraram, entre outros, Castro Alves, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Foi ainda responsável pela redação de O Polichinelo, primeiro periódico político satírico da cidade de São Paulo, o que faz Alberto Faria atribuir a Luiz Gama a fundação da imprensa humorística paulistana. Nessa linha, atuaria ainda o Cabrião e o Diabo Coxo. Nos anos 1860, o advogado autodidata Luiz Gama se esforçava para tratar dos casos de escravizações ilegais e de abolições individuais e coletivas do Estado de São Paulo. A respeito da profissão que abraçava, Gama confessa aos leitores paulistanos, abre aspas, eu advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo represálias. Fecha aspas. Segundo consta, Gama teria sido responsável direto pela liberdade de aproximadamente 500 escravos. Além de advogar, Gama realizava conferências e publicava polêmicos artigos nos quais explicitava seus ideais abolicionistas, motivos pelos quais era perseguido e ameaçado de morte. Em um deles, publicado no Correio Paulistano em 3 de 12 de 1869, o poeta discorre sobre a morte de um senhor de terras pelas mãos de 4 dos escravos que possuía. Depois do fato, os cativos se apresentaram na delegacia.
e lá teriam sido linchados pela população. Sobre a atitude daqueles que assassinaram os escravos, ou as 4 ideias, como Gama os chama, o poeta comenta, abre aspas, miseráveis, ignoram que o mais glorioso é morrer livre numa forca ou dilacerado pelos cães na praça pública, do que banquetear-se com os neros da escravidão. Fecha aspas. Liberal exaltado, foi o primeiro negro brasileiro a lutar contra os ideais de branqueamento da sociedade e pelo fim da escravidão. Mesmo debilitado pela doença, sai carregado em uma maca para atender seus clientes desejosos de liberdade. Faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 1882, deixando uma emocionante carta-testamento ao filho, que se configura para nós, seus leitores de hoje, como vivo exemplo de homem público e literato, que mesmo diante das vicissitudes da vida, não abandona seus ideais. Quem sou eu, de Luiz Gama. Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito que traga na fronte escrito esta palavra ninguém, a exaluar dores e flores. O que sou e como penso, aqui vai com todo o senso, posto que já veja irados muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões. Eu bem sei que sou qual grilo, de maçante e mau estilo, e que os homens poderosos dessa arenga receosos hão de me chamar tarelo, bode negro, mojibelo. Porém, eu que não me abalo, vou tangendo o meu badalo, com um repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isso pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e molhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bode ricos, bode pobres, bodes sábios, importantes e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra, nobres, condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, belas damas emproadas, de nobreza empantufadas, repipados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos cardeais, fanfarrões imperiais. Gente pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes, entre a brava militância, fuge e brilha alta mudança, guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra. Tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes assantificados, que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. O amante da seringa tinha pelo e macatinga. O deu Mendes, pelas contas, na cabeça tinha pontas. Jove, quando foi menino, chupitou leite cabrino. E, segundo o antigo mito, também fauno foi cabrito, nos domínios de Plutão. Guarda um bode o Alcorão. Nos lundus e nas modinhas são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada.
Momentos de pequena felicidade, de Marina Rodrigues. Acordar com aquela sensação de paz consigo mesma. Sentir-se autoconfiante na rua. Ser percebida na rua com bons olhos. Ser chamada pelo seu nome social no trabalho. Poder almoçar falando de assuntos agradáveis. Deliciar-se com um docinho. Chegar em casa e estabacar na cama. Digitar o que se pensa num blog sem medo. Recado Poético está sendo postado no blog Recado Poético, link na descrição, e no YouTube. Vejam, ouçam, se inscrevam e compartilhem. Até o próximo episódio.